Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24, versículo 30. É a base do que nós vamos comentar hoje aqui. Quero agradecer a Deus pela sua presença todas as manhãs, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. E se você é novo, é nova aqui no canal, eu te convido a se inscrever e te convido a entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu envio todos os dias o link dos devocionais. É um grupo fechado, não vai encher sua caixa de WhatsApp, não vai ter conversas incômodas e ainda vai te ajudar a ser constante aqui nos nossos devocionais. Gente, Mateus capítulo 24, versículo 30 é um capítulo... Mateus 24 é um capítulo que fala sobre o princípio das dores. Inclusive, eu já fiz uma série aqui baseada nesse capítulo. Mas eu quero retornar a ele, citando o versículo 30, em especial por um acontecimento que ocorreu na última sexta-feira. E aqui eu faço questão de colocar a data, né? Porque muitas pessoas podem assistir o devocional e sempre ficam salvos. Então podem assistir muitos meses depois, ou até muitos anos depois. Na sexta-feira agora, dia 19 de julho de 2024, tivemos um apagão cibernético mundial. E sempre que tem um desastre desses, de proporções mundiais, muitas pessoas já tentam conectar isso com os sinais da volta de Cristo, com questões do fim do mundo. Então eu recebi muitas perguntas sobre isso e resolvi fazer esse devocional sobre esse tema em especial hoje. Vamos lá? Verso 30 de Mateus 24 diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Você prestou atenção no detalhe desse texto? Eu vou ler mais uma vez e veja se algo te chama a atenção. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Se você prestar atenção na sua Bíblia, a expressão Filho do Homem vai estar escrito com F maiúsculo, porque esse é um dos títulos de Jesus, Filho de Deus e Filho do Homem. Então aqui está falando sobre justamente a volta de Jesus. Agora, eu não sei se você prestou atenção, mas a volta de Jesus é um dos acontecimentos assim centrais do evangelho e, ao meu ver, que alegra todo cristão. Todo cristão saudável, ele anseia pela volta de Jesus, ele deseja a volta de Jesus. Mas aqui no versículo 30 está escrito que todas as nações da terra se lamentarão. Olha que interessante, né? Para quem não sabe, o princípio das dores, se você for estudar escatologia, que é o estudo sobre a doutrina das coisas do fim, na escatologia, o princípio das dores é um período ali um pouco antes do final dos tempos, do fim do mundo, por assim dizer. Para facilitar o seu entendimento, estou falando de modo bem simples. O fim do mundo. Tiago, quando o mundo irá acabar? Quando esta era irá acabar? Então, o princípio das dores não é o final ainda, mas está pertinho do final. E eu creio particularmente que nós já estamos vivendo o princípio das dores. Tanto é que se você for pegar cada detalhe aqui das profecias de Mateus 24 e de outros trechos da Bíblia que falam sobre o final dos tempos, você vai conseguir conectar com muitos acontecimentos que estão ocorrendo no mundo exatamente agora, ou até que já ocorreram. Eu acho interessante que sobre o fim dos tempos existem muitas linhas teológicas, muitas vertentes teológicas. Há quem acredite que Jesus vai voltar antes da tribulação, há quem acredite que Jesus vai voltar no meio da tribulação, há quem acredite que Jesus vai voltar depois da tribulação. Particularmente, eu sou pós-tribulacionista, acredito que Jesus voltará depois da tribulação, mas não tenho problema nenhum, zero problema com quem pensa diferente de mim. E não é o tema do nosso devocional hoje. Mas o que eu quero dizer é que essa volta de Jesus, o aparecer do Filho do Homem nas nuvens, para algumas linhas teológicas, é o único sinal profético que ainda não aconteceu na Bíblia. Então, para alguns teólogos, se você pegar todas as profecias bíblicas do que tinha que acontecer
para Jesus voltar, todos já aconteceram. É muito profundo isso, porque nós estamos realmente muito próximos dessa volta de Jesus. E é interessante que, embora a volta de Jesus seja um motivo de grande alegria para nós, os cristãos, pelo menos para mim é motivo de grande alegria, e para quem eu conheço também, o versículo 30 vai dizer que todas as nações da terra se lamentarão. Sabe por que as nações da terra se lamentarão? Nós estamos vivendo uma profunda secularização do mundo. Há quem acha que o cristianismo é a principal religião do mundo ainda hoje. Já não é mais há muito tempo, tá? Já não é há muito tempo mesmo. O islamismo já é a religião, já é a maior religião do mundo, e a tendência é crescer mais e mais. Não só pelo engajamento que eles têm com a sua própria fé, e claro, respeitamos não só os islâmicos, mas como qualquer outra pessoa de outro credo, inclusive os ateus, aqueles que não acreditam que Deus existe, respeitamos todos eles, mas os islâmicos, inclusive por causa disso, eles estão crescendo, porque eles têm uma visão de procriação, de multiplicação através dos filhos, que é uma direção religiosa da parte deles. Então os islâmicos, eles têm muitos filhos, e infelizmente o restante do mundo, seja ele cristão ou secular, é um mundo que visa cada vez mais, toma decisões cada vez mais pensando em si mesmo. Estava até conversando com um amigo esses dias, ele falou algo interessante sobre como as crianças, os filhos, hoje, eles são vistos como gastos financeiros. Olha, eu não quero ter filho porque eu não quero ter gasto. Eu não quero ter filho porque eu não quero ter trabalho. E aí, infelizmente, essa visão equivocada de mundo tem feito as pessoas terem cada vez menos filhos, e aqui a ideia não é condenar você que decidiu ter um filho ou 2 filhos apenas, mas é falar sobre essa cosmovisão de mundo que nós temos, onde cada vez menos as pessoas têm filhos, enquanto os islâmicos têm filhos aos montes, e isso também faz parte do crescimento da fé islâmica em todo o mundo. E depois da fé islâmica, você tem ainda um processo de secularização, que a Europa já passou, que os Estados Unidos está passando muito fortemente, e que se o Brasil vacilar também vai passar. O que é esse processo de secularização? É uma espécie de pós-cristianismo. Se você vai lá para a Europa pregar o evangelho, e isso é muito válido, é necessário, a Europa está muito carente da pregação do evangelho, você vai ver que muitos grandes evangelistas, missionários, pastores, homens e mulheres de Deus surgiram, viveram e tiveram o seu ministério na Europa. Então lá tem igrejas históricas que infelizmente fecharam e hoje viraram bares, casas de espetáculos, biblioteca, uma outra coisa que não igreja. Nos Estados Unidos você vê o fervor do evangelho diminuindo cada vez mais, embora os Estados Unidos ainda seja uma fonte de inspiração para muitos países, né? O próprio Brasil, ele ainda é muito influenciado pelo cristianismo norte-americano, mas lá o evangelho ele tem diminuído cada vez mais e mais, tem se tornado algo meramente cultural, sem o poder de Deus. Então a Europa não vigiou nisso, os Estados Unidos não vigiou nisso, e o Brasil vai caminhando para isso também. Não se iluda, não se iluda. O Brasil vai caminhando para isso também. É claro, eu reconheço aqui na nossa nação, nós estamos num cenário privilegiado em relação ao mundo todo, e glória a Deus pelo que o Senhor tem feito aqui na nação do Brasil e também através do Brasil, que, se não me engano, hoje já é a segunda nação que mais envia missionários para o mundo todo. Mas eu faço essa contextualização para dizer o seguinte: às vezes você tem contato com seus familiares, seus amigos, com pessoas do seu círculo de convivência, e o Brasil, por ser um país muito profundamente cristão, por termos muitas igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, você tem a impressão de que todo mundo é cristão como o seu próprio gueto. Mas a verdade é que cada vez mais o mundo rejeita Cristo. Então, quando Jesus voltar, isso será motivo de alegria para muitas pessoas, nós os cristãos, mas será motivo de lamento para muitos que, infelizmente, desprezaram a mensagem de Jesus. E quando eles virem o Filho do Homem descendo sobre a nuvem com poder e grande glória, eles não terão mais argumentos, não terão mais livros, não terão mais dados científicos, não terão mais pesquisas, não terão mais nada a não ser a obrigação de reconhecer e crer que o Senhor é Deus. Só que quando ele voltar, já não vai haver mais tempo, infelizmente. E essa é a razão das nações lamentarem. E por que eu trago à tona esse tema? Como eu citei no início do devocional, na última sexta-feira nós tivemos um pane cibernético mundial, né, dado algumas questões envolvendo
empresas de computação, de armazenamento de computação em nuvem, enfim, uma pane mundial que deixou fora do ar diversos bancos, diversos serviços de transporte, diversas torres de controle para voos em avião. E aí o mundo entrou num colapso por algumas horas. Não foi por muito tempo, mas por algumas horas. E isso mostrou sobre como as nossas bases são tão frágeis, né, gente? A gente passou a ter uma sociedade tão fundada na tecnologia e na internet. Eu não sou contra isso. Você está me assistindo aqui agora pela internet, pela tecnologia. Mas a nossa sociedade é tão fundada nisso que, se isso falhar, a sociedade inteira para de funcionar. Prejuízos aos bilhões, trilhões. O mundo pode, entre aspas, acabar se um pequeno bug, uma pequena pane, um vírus travar um sistema desse. E não se iluda, isso não vai acontecer só uma vez não, tá? Comece a observar os próximos meses, próximos anos, depois você volta aqui para me falar. Não se iluda, isso vai acontecer cada vez mais. Mas é importante que quando esses fundamentos abaláveis se abalam, você se lembre que Cristo é o fundamento inabalável. Vou até falar devagar, porque aqui não é frase bonita não, é para você aprender de verdade. É muito importante que na hora que esses fundamentos abaláveis se abalam, você se lembre de Cristo, que é o fundamento inabalável. Hoje, cada vez mais, há uma pressão em todas as áreas da sociedade para negar-se o cristianismo, para você negar a pessoa de Cristo, para você negar os valores de Cristo. Eu nem vou entrar em temas polêmicos aqui, porque é arriscado o próprio YouTube bloquear o espalhar do devocional e também porque não é o tema aqui do devocional hoje. Mas quantas questões nós temos aqui no Brasil e no mundo, de levantes diversos tipos, diversas sortes, e muitas pessoas acham que é apenas uma questão cultural, mas na verdade tem um fundo espiritual muito grande, um trabalhar do reino das trevas para afastar as pessoas do reino de Deus. E infelizmente, hoje as pessoas têm celebrado um estilo de vida longe de Cristo, têm celebrado um estilo de vida anticristão, mas quando Jesus voltar, as nações olharão o Filho do Homem descendo sobre as nuvens e elas lamentarão, terão que reconhecer que o Senhor é Deus. A grande pergunta que eu te faço é, se Jesus voltasse hoje, isso seria para você motivo de alegria ou de lamento? E também te faço um chamado muito especial, não é à toa que você está aqui assistindo esse devocional. Se Deus te trouxe aqui para ouvir isso, a palavra do Senhor para você hoje é: acerte suas contas com Deus. Limpe os seus caminhos com o Senhor, purifiquem-se, né? Purifiquem as suas mãos, pecadores, como diz a palavra de Deus. Tome nota de tudo que você precisa mexer na sua vida. Por quê, Tiago? Porque Jesus está voltando. E esse discurso, por incrível que pareça, na verdade tem muitas razões para isso, eu que não quero falar aqui, esse discurso parece que silenciou-se na igreja nos últimos anos, o discurso da volta de Jesus, quando na verdade a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos viver com a constante iminência da volta de Cristo. Eu só quero evitar um tipo de pensamento que nós na teologia chamamos de escapismo. O que é a teologia do escapismo? É você sair desse devocional e, por achar que Jesus vai voltar, você sair, por exemplo, vendendo tua casa, teu carro, teus bens, teus imóveis, ir para uma fazenda se isolar, porque daqui a qualquer momento você pode voltar. Isso é escapismo, isso é loucura. Você tem que evitar isso. Agora, o teu estilo de vida, o teu coração, ele precisa ter uma constante iminência da volta de Jesus. Isso nos dá, gente, um senso de urgência que é muito necessário. Muito, muito, muito necessário. Vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro que quando primeira vez que eu peguei uma gatinha, uma filhotinha de gata, né? Foi o primeiro animalzinho de estimação, assim, depois de muito tempo. Ela veio com a pelugem toda branca. Hoje até tem duas cores, branca e preta. Algumas partes do pelo são pretas. Mas a pelugem dela, a filhotinha, toda branca a pelugem. E eu morava num apartamento que o piso era todo branco. Aquele branco bem liso, né? Bem, dava para disfarçar bem, assim, quando o pelo da gata saltava. Então, eu não varria a casa todo dia, porque quando eu passava o olho no piso da casa, eu pensava, a casa tá limpa, não precisa lavar, não precisa varrer, não precisa limpar, não precisa passar pano. Porque eu olhava pro piso, o piso branco, né, e via ali, tá tudo branco, tá tudo ótimo, tá tudo limpo. Mas de vez em quando, mesmo sem essa urgência de varrer a casa, tipo uma vez por semana, eu ia lá e varria a casa. E eu sempre ficava impressionado a quantidade de pelo que eu achava
No final das contas, vai varrendo ali, vai acumulando pela quantidade de pelo que a gata soltava. E eu achando que não tinha nada ali, porque o piso era branco. Mas por que eu não conseguia perceber? Porque o piso era branco e o pelo da gata também era branco. O pelo do animalzinho dele também era branco. Então, quando eu passava o olho por cima, para mim estava tudo limpo. Quando eu ia varrer, eu percebia que tinha muita sujeira para tirar. Entende? E por que eu te conto essa história? Porque às vezes a gente olha a nossa vida assim por cima, faz um rastreio por cima, e a gente acha que não tá tudo bem, tá tudo ok. Mas quando a gente vai fazer uma varredura mesmo no nosso coração, no nosso estilo de vida, em como nós vivemos a palavra do Senhor, tem tanta coisa para consertar, gente, tanta coisa para melhorar. Mas você tem que fazer uma varredura completa, porque quando você passa o olho por cima, dá a impressão de que está tudo bem. Essa impressão de que está tudo bem, muitas vezes tem a ver com insensibilidade, tá? Então, por exemplo, a lepra, que é uma doença muito comum de ser citada na Bíblia. A lepra, dentre muitas coisas, ela causava insensibilidade na pessoa. Então, corria o risco, por exemplo, de alguém estar com lepra e o braço da pessoa pegar fogo e ela não perceber, por conta da insensibilidade. Né? Vamos pensar aqui no exemplo, tá? O braço da pessoa está ali pegando fogo, aí você pergunta para a pessoa, tá tudo bem? Ela fala, não, tá tudo bem. Ela não está percebendo, mas o braço está queimando ali. Ela está tendo queimadura de 3º grau, ela pode morrer, inclusive, com aquilo. Por quê? Porque a insensibilidade não permite que ela veja que tem algo a ser consertado. Então a ideia dessa palavra não é te levar a uma mentalidade de pânico, longe disso, esqueça isso. Se você começou a ficar com, Tiago, eu tô com pânico, tô com medo pelo que você está falando, que o mundo vai acabar, isso aqui. Calma, respira, descansa, descansa. Porque a palavra de Deus, ela não cita essas coisas para você ter pânico. Ela cita essas coisas para você se preparar. E saber que a Bíblia não é um conto da carochinha. Ah, Tiago, essa história de que Jesus vai voltar há muito tempo, desde que eu nasci o pessoal fala e tô achando que é conversa da carochinha mesmo, Jesus nunca vai voltar não. Esse pensamento de que, esse sentimento, na verdade, de que a história da volta de Jesus é só história para boi dormir, a Bíblia também fala dele. Né? Fala que muitas pessoas não vão levar a sério. Quando perguntam para Jesus assim, ó, Senhor, como é que serão o final dos tempos? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Quais são os sinais? É interessante que Jesus fala assim, ó, no mesmo capítulo 24, Mateus 24, versículo 37. Como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Vamos lá, olha só. Não é mais Tiago falando, é a Bíblia. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Jesus faz uma comparação. Olha, a minha volta vai ser igual aos dias de Noé. E o que acontecia nos dias de Noé? As pessoas casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam. Eu te pergunto, comer e beber é errado, gente? Não. Casar-se e dar-se em casamento é errado também? Não. Então por que Jesus faz esse comparativo? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, as pessoas viviam normalmente como se nada fosse acontecer. Noé pregava, Noé passa muitos e muitos e muitos anos construindo a arca. A arca, o dilúvio só vem quando a arca fica pronta, né? Ele passa muitos anos construindo a arca e pregando um anúncio de que viria um grande dilúvio para o povo se arrepender. E como o dilúvio demorou de acontecer, o povo começou a achar, mas esse velho deve estar doido. O cara está construindo uma arca no lugar, está dizendo que vai ter um dilúvio aí, que negócio é esse? Nunca aconteceu antes isso. Aí o versículo 39 fala assim, ó, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então, esse sentimento de que a volta de Jesus parece uma história longe, distante, também está registrado na Bíblia. É exatamente isso que as pessoas sentem hoje quando nós falamos da volta de Jesus. Falar, essa história aí já ouvi muito, isso aí não acredito mais não, isso aí eu tinha medo quando era criança, isso aí hoje nem acredito mais. Isso é uma alegoria, uma figura... Gente, Deus está dando chance pra gente. E sempre que acontece uma situação dessas de proporção mundial, né? Primeiro, essas situações revelam a fragilidade da nossa sociedade, nosso sistema. Segundo, quando teve Covid, quando teve a guerra, na verdade o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, quando teve
As eleições, quando tivemos as eleições norte-americanas, quando tivemos agora esse apagão cibernético, né? Aí todo mundo, quando tem um negócio de proporção global, todo mundo para. Ai meu Deus, será que agora? E se? Né? Então essas situações, elas pelo menos nos levam a refletir na urgência da nossa vida, na urgência de como nós estamos com Deus e que nós precisamos nos ajustar porque o nosso tempo é escasso. Afinal de contas, quando o Filho do Homem descer sobre as nuvens com poder e grande glória, aí não vai mais ter tempo. Aí uns vão celebrar, mas muitos vão lamentar. As nações lamentarão. E eu oro para que você não seja contado entre esses que lamentarão. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, Deus está te dando chance. Eu sei que tem várias pessoas aqui, inclusive eu sou grato a Deus por isso, grato a Deus por isso. Pessoas que mandam mensagem no Instagram e dizem assim, olha, Thiago, tenho já muito tempo sem frequentar a igreja, mas voltei para Jesus ouvindo seus devocionais. Ou então, olha, Thiago, estou ferido, estou magoado com a igreja, mas estou voltando a dar uma chance para Deus através dos seus devocionais. Isso é bom. Mas tem também pessoas que estão numa comunidade de fé, que são cristãos, que dizem, Thiago, eu sou cristão, eu creio em Deus, eu quero acertar, quero melhorar. Mas precisam ajustar algumas coisas com Deus. Todos nós temos isso, gente. Não tem ninguém. Ouça uma coisa. Nenhum de nós é perfeito. Mas todos nós somos aperfeiçoáveis. Nenhum de nós é perfeito. Mas todos nós somos aperfeiçoáveis. Sempre tem algo a melhorar. Então, faça um raio-x na sua vida. Uma varredura profunda. Lembra do exemplo da gatinha? Eu olhava pro piso. Não, o piso tá limpo. O piso é branco. Quando eu ia tirar, quando eu ia varrer, encontrava um monte de pelo branco do animalzinho. Então, dessa mesma forma, a gente precisa fazer essa varredura profunda na nossa vida. Porque esse tempo de vida que nós temos, ele vai decidir toda a nossa eternidade. Isso é real, isso é urgente, isso é muito sério. Então, que o Senhor fale ao teu coração, ministre profundamente ao teu coração e complete a boa obra através do que o Espírito Santo soprará no teu pensamento durante as próximas horas do dia ou durante o próximo dia, já que tem muita gente que assiste o devocional pela noite. Tá bom, gente? Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra, pelo teu alerta, pela sua bondade conosco. E eu quero te pedir que o teu Santo Espírito cele essa palavra no coração de todos que estão aqui e faça a obra necessária de conserto em cada vida, Pai. Nós possamos fazer uma varredura profunda e completa para tirarmos da nossa vida o que te desagrada, tirarmos da nossa vida o que tem nos afastado de Ti, Senhor, para que nós possamos viver um relacionamento sincero e profundo contigo. Não nos permita, Pai, estarmos distraídos como todas aquelas pessoas ao redor de Noé estavam. Tua palavra diz, nós acabamos de ler, que quando o Senhor voltar, será como nos dias de Noé. As pessoas estarão distraídas com tantas coisas e quantas vezes a distração tem nos roubado de Ti, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Nós reconhecemos a nossa carência, a nossa necessidade de Ti. E te pedimos que o Senhor nos dirija aos passos, em nome de Jesus. Amém, gente. Olha só, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante. Faz muita diferença aqui, não dura nem um segundo você apertar o like e nem arranca pedaço. Ainda vai fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas. Antes de sair daqui, deixa um comentário também sobre como Deus te abençoou através desse devocional. E vem para o nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde todos os dias eu envio o link dos nossos devocionais. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também fixado nos comentários e fixado no chat também. 3 lugares para ajudar, facilitar você a entrar no nosso grupo e estar conosco todos os dias. Tá bom, gente? Shalom no coração. A gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.